Estamos voltando aqui com o programa Bem Assim, agora para a gente falar sobre um assunto que às vezes é muito doloroso para algumas pessoas. O Dia de Finados, né, que acontece nesta semana, sexta-feira, dia 2 de novembro. E aí, para dar muitas dicas, né, para as pessoas que sofrem com essa data, sobre como que elas podem lidar melhor com esses sentimentos, eu recebo aqui com muito carinho a psicóloga Solange Guastaferro. Muito bom dia, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao Bem Assim. Muita gratidão pelo convite, né? Vamos falar sim, é uma data, é um feriado, né, comemorativo da Igreja Católica, principalmente, né? E a gente sabe que ele começou no século II, então já no século II se cultuavam em homenagem aos mortos, né? Um feriado que cultua os mortos. Aqui no Brasil a gente tem assim o ritual, né, de ir ao cemitério, levar flores, acender velas, né? Em outros países é um pouco diferente, como no México, eles têm uma cultura diferente, né? E como lidar com isso, né? Porque aflora a saudade, aflora o sentimento de perda, né? Então, assim, a gente sempre fala que falar da morte é muito difícil, apesar de ser a única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer. Mas falar sobre isso, o que isso significa para nós, essa finitude, é muito difícil, né? Então, como lidar nesse dia? Eu acho que o principal é a gente lembrar das pessoas que se foram com carinho, com amor, né? Lembrar da vida que essas pessoas tiveram, como elas foram felizes, como elas nos fizeram felizes, né? E não com ressentimento ou com mágoa, né? Então, assim, se ainda não fechou o luto, né? Às vezes tem pessoas que o luto está muito recente ainda, né? O luto tem algumas fases, né? De negação, de raiva, de barganha e até ele se concluir. Agora, para algumas pessoas pode ser rápido, para outras pessoas mais demorado. Então, nesse dia também é um momento de reflexão, né? Além de a gente lembrar das pessoas que se foram, é um momento íntimo para a gente também refletir que nós também temos uma finitude, que nós não somos para sempre. Então, ressignificar isso, estar mais com a nossa família, prestar atenção nos nossos amigos, né? O que a gente tem feito por nós mesmos. Então, esse é um feriado muito reflexivo, né? Para a gente sentir se a gente está se dedicando, né, à nossa família, porque, na verdade, o tempo aqui é limitado. Sim, exato. Não é para sempre, né? Então, a gente tem que olhar para isso com carinho, né? Com muito afeto, com muito amor. E lidar com isso, eu sempre falo, a melhor coisa é falar, né? Assim, falar, olha, hoje eu acordei triste, acordei pensando, né? Dividir isso com alguém, né? É muito importante do que engolir. E guardando, né? Guardando, né? Eu acho que é muito ruim. Então, as dicas que eu dou é que, assim, reflita sobre a sua vida e reflita também. Nada do que você fizer ou nada que você deixar de fazer vai trazer a pessoa de volta, né? Então, você tem que tocar a sua vida, você tem que tocar o que você tem que viver. E isso significa também que você está tendo a chance de viver mais com a sua família, com os seus amigos, exato, né? Você falou sobre os rituais religiosos, né, Solange? Isso, às vezes, pode despertar lembranças nas pessoas, como a gente estava falando. E às vezes nem sempre é tão fácil para elas despertarem as lembranças boas, né? Geralmente, principalmente quando o luto está recente, como você também falou, as lembranças que vêm, elas são muito ruins. Às vezes, talvez, não cumprir esses rituais, como, por exemplo, não ir no cemitério, né? Pode ajudar a pessoa, assim, também dá para aconselhar ela, olha, fica em casa, já que você está sofrendo muito, ou não. Às vezes é bom que ela viva tudo aquilo com intensidade. Eu penso que a gente deve respeitar a vontade da pessoa, né, em primeiro lugar. Se ela se sente bem e isso vai fazer bem para ela ir ao cemitério, colocar flor, colocar velas, enfim, né, que o pessoal tem. Eu penso que a gente tem que deixar a pessoa com a vontade dela satisfeita, né? Porque às vezes a gente fala, não vai, fica aqui, né?
Mas às vezes é preciso, é necessário, né? Para haver esse fechamento desse ciclo, né? Às vezes é interessante até, né? É lógico que são rituais que lembram, né? O dia da morte, né? Porque o que a gente trabalha muito o luto na terapia é não lembrar, assim, tentar não lembrar o dia da morte, o sofrimento que houve, né? E sim lembrar da pessoa do que ela foi, do que ela deixou, do legado que ela deixou, né? Isso é mais importante. Agora, os rituais nas religiões, eles são bem-vindos, né? Eu acho que cada religião tem o seu ritual. E se isso a pessoa se sente bem, ela deve ir, né? Ela deve cumprir com aquilo que ela determinou, se é levar flores, enfim. Exato. Né? A gente sabe que o luto, né? Você estava falando sobre o luto. Vamos falar um pouquinho, então, sobre o luto? Com o tempo, ele sempre vai, né, diminuindo, ele vai perdendo forças, assim a gente pode falar. É assim mesmo, é natural? Vamos falar um pouquinho sobre esse processo. É natural, né? Ele tem que ser fechado, né? Para a pessoa conseguir poder viver. Ele tem algumas fases. A primeira fase é a negação, de não acreditar que a pessoa morreu. Aquela frase assim que a gente fala, não caiu a ficha. Sim. Né? Então é a negação, não querer que aquilo tenha acontecido, né? Aí depois disso vem uma fase de raiva, né? De por que aquilo que aconteceu comigo, por que aquela pessoa foi embora, de raiva, de ficar de mal com Deus, né? Aí depois vem a barganha, onde a pessoa vai conseguindo fazer algumas trocas com a religião, ou vai colocando o sentimento em outras coisas, tal. Aí também pode vir a depressão, né? A pessoa ficar realmente deprimida em função do luto. E por último, a aceitação de que aquilo realmente, né, não tem volta, como eu falei, né, é uma coisa que não tem volta, né, que a gente tem que, para a gente continuar a viver, a gente tem que aceitar, né, aceitar e entender que a gente vai sentir saudades. A gente não tem uma teclinha na cabeça, delete, a pessoa vai sumir. Não existe isso, né? A gente vai lembrar dos nossos pais e filhos, irmãos, avós, de todos. Nós não temos como esquecer. E não é para esquecer das pessoas que fizeram parte da nossa vida, né? Não é esquecer. Esquecer sim e tentar ressignificar a morte, para a gente conseguir viver melhor, né? Para a gente ter uma qualidade de vida melhor. E aprender também, uma coisa importante, Mara, é lidar com as rotinas, né? É importante no luto isso, porque as rotinas, quando você mora com a pessoa, convive com a pessoa, você tem umas rotinas com ela, né? Então tomavam café juntas, jantavam juntas, e aí ia colocar a mesa e isso aconteceu comigo. Eu fui colocar a mesa e os pratos na mesa e coloquei para minha mãe também. Eu falei, né, assim, você começa a ter, né? Aí você precisa mudar as rotinas, mudar o horário, mudar os móveis da sala ou a louça, aquilo que for possível fazer. Isso é importante, né, para a pessoa lidar com esse luto. E aí fechar esse ciclo realmente e lembrar da pessoa como ela foi a vida toda e o que ela significou para você. Isso é o mais importante. Exato. E quando essa dor ela se transforma em depressão, Solange, você falou sobre isso, né? Eu também queria que você alongasse mais um pouquinho então, nesse quesito. A depressão vinda do luto, né? Ela é bem difícil, né? Assim, porque é a pessoa que não está preparada para lidar com a morte, né? E aquela pessoa que morreu era muito significativa, ou às vezes há um sentimento de culpa, né? Por que não fez isso? Por que eu não estava mais próximo, né? Porque tem várias coisas envolvidas, né? Então eu penso que a depressão pelo luto, ela deve ser procurada um psicólogo, um profissional, né? Porque muitas vezes as pessoas querem ajudar, né? E é louvável isso, mas tipo assim, deixa disso, né? Já morreu mesmo, né? E isso machuca, né, a pessoa. Sim. Não é assim que a gente que a gente tem que ajudar, não é assim, né? que a gente levanta, né, novamente a outra pessoa. Não é assim, é de outro jeito, é de outra forma. Então, assim, a gente tem que prestar atenção muito nisso, né? Que forma que a gente vai falar para essa pessoa, né? Olha,
Então, acho que às vezes é preferível procurar um profissional, né, uma ajuda profissional, porque é uma depressão bem difícil, porque não tem volta, né, assim, e precisa ver o que está por trás disso, né, a gente costuma falar que não é a coisa em si, mas o si da coisa, né, o que está por trás disso, se é culpa, se é ressentimento, se é mágoa, se é realmente aquele sentimento de apego, né, que não sabe ressignificar a sua vida sem aquela pessoa, né, como que eu vou viver sem aquela pessoa? Então, a gente precisa ajudar a ressignificar isso, que existem maneiras para isso, né, não querer morrer junto, né, então a gente precisa ajudar a sair desse luto, a sair dessa depressão, para que ela possa tocar a vida, né, e sempre lembrando, Mara, que é importante a gente falar isso, né? Às vezes, esquece, não é esquecer, de jeito nenhum, né? Lembrar sempre, mas lembrar com carinho, com afeto, com emoção mesmo, né? E o dia de finados vem tudo isso, né? Isso, exatamente, traz tudo isso, né? Mas quando a gente, como a Solange está falando aqui, ter um novo olhar. Exato. A gente tem um novo olhar sobre aquilo. Também a nossa percepção muda, a gente ressignifica, que eu acho linda essa palavra que você trouxe também pra gente. Vamos falar agora sobre familiares e amigos. Dor é muito individual, né, Solange? Cada um vai sentir de uma intensidade. Como é que nós que estamos ao redor dessa pessoa que está sofrendo, como é que a gente pode ajudar ela? Então, cada um tem uma forma de lidar com sua dor, né? Assim, tem pessoas que vão prontamente está mudando, né? Assim, vai tocar a vida e tudo. E tem as pessoas que ficam mais deprimidas, chorosas. Então, como que a gente pode ajudar essa família, né? Assim, hoje em dia a gente fala muito em a terapia da família, né? O psicólogo da família, porque a gente acaba envolvendo isso. Eu penso que cada um, a gente tem que respeitar a dor do outro. Mas morreu meu pai, morreu minha mãe, ele logo foi pro baile, mas a gente não sabe como ele está por dentro, mas ele foi, né? Não importa, né? A gente tem que respeitar. Eu acho que a palavra também, muito importante, é o respeito, né? Só porque ele saiu, ele não está sentindo? Não, ele pode estar sentindo, mas ele achou importante ir para aquele baile, ir para aquela festa, ir para aquele momento, não importa. Então, acho que a gente tem que lidar com a família desse jeito. Cada um sente de um jeito, cada um acolhe de um jeito, cada um ressignifica de uma maneira. Então, a gente tem que respeitar os membros da família com relação a essa dor, né? Sim. Não dá pra gente querer que o outro sinta da mesma forma que a gente, né? Isso é importante. Pra gente fechar, contados ainda não, gente. Pra gente fechar, eu quero que você reforce então as dicas para o pessoal de casa. Talvez você tenha perdido alguém muito querido recentemente ou até mesmo já faz um tempo, mas quando chega nessa data você sofre. Queria muito que a Solange mandasse uma mensagem para você. Então, eu acho que assim, se você tem vontade de ir no cemitério, se você tem vontade de levar flores, faça o que você tem vontade. É o primeiro ponto, né? Segundo, preste atenção na sua vida, né? O que você anda fazendo. Reflita sobre a finitude, reflita sobre isso, né? E outra questão, assim, como eu falei, cultuar as pessoas que se foram de uma forma saudável, né? De uma forma de lembranças boas. Saudades a gente vai ter sempre, né? E isso é eterno, mas não uma saudade remoendo, com tristeza, né? Lógico que o sentimento vem, o choro e tudo mais, faz parte. Mas a gente também tem que tocar a nossa vida. Então, essas são as dicas para lidar com esse dia, né? Esse dia que traz muitas lembranças, realmente. Exato. Né? Agora sim, contatos, redes sociais, pessoal de casa, né? Que talvez esteja aí precisando de uma ajuda profissional para superar alguma dor, para superar algum período de luto. Como é que eles podem fazer? Bom, eu tenho um espaço lá no Harmony, né? Que chama Espaço Sol.
onde nós temos uma equipe de psicólogos, eu e mais alguns colegas. Eu vou deixar o meu número de contato, Sim, pode ser? Pode. É 988360508. 988360508. E no Instagram é Espaço Sol _. A gente está lá. Tá Muito bom? bem. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, Linda, viu? linda, linda. Obrigada, Tchau. beijo a você. E olha só, você que está aqui ligadinho com a gente, não vai sair daí, tá? Ainda tem coisa boa para rolar aqui no Bem Assim. Daqui a pouco eu tô de volta.